Internacional de Porto Alegre quer Rodrigo Caio para 2024. CBF tenta responsabilizar Flamengo e Fluminense por confusão no Maracanã. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começaram a nos assistir? Já deixe seu like. Seu like é muito importante para o nosso canal. Se você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês inteiramente de graça. Canal Paraquedista Rubro-Negro no YouTube. Então vamos aqui para as notícias. A seleção brasileira proporcionou mais um vexame para os brasileiros. É isso aí, rapaz. Perdeu de 1-0 para a Argentina no Maracanã. Vou trazer aqui uma fala do Lédio Carmona, aí, jornalista da ESPN, da Rede Globo. Ele disse que com o Tite, a seleção brasileira teve 81 jogos e 6 derrotas, 7% de aproveitamento. Em 2023, a seleção brasileira teve 9 jogos e 5 derrotas, ou seja, 55% de derrotas. Olha só que absurdo. Além disso, vou trazer para vocês aqui outros detalhes. Primeira derrota em casa nas eliminatórias. Primeira derrota para a Colômbia em eliminatórias. Primeira vez que o Brasil sofre 3 derrotas seguidas em eliminatórias. 6º lugar atrás de Venezuela e Equador, que começaram com 3 pontos a menos que o Brasil, né? E só venceu os 2 últimos colocados. É isso aí. Não é com saudosismo de Tite, mas nas eliminatórias, Tite passou o carro por cima de geral. A culpa é do Diniz? Não, eu não acho que a culpa é 100% do Diniz, não. Porque continuam sendo convocados os mesmos atletas de outrora, não tem reformulação nessa seleção brasileira. Um ou outro jogador diferente que é convocado, uns 2 ou 3. Tem jogadores ali na seleção brasileira que eu nunca ouvi falar o nome. São jogadores convocados por empresários e CBF. Convoca o cara, ele vai ter uma valorização no mercado e é colocado à venda aí e alguém está levando. Cara, não estou acusando ninguém, mas a impressão que dá é que alguém está levando alguma coisa, porque não tem lógica. Existem tantos jogadores bons atuando aqui no Brasil, existem tantos jogadores bons atuando lá fora e são sempre convocados os mesmos jogadores. Tem alguma coisa errada que não está certo, né? Então, a CBF agora tentando responsabilizar o Flamengo e Fluminense pela confusão de ontem no estádio do Maracanã. O que aconteceu? Na hora que foi tocado o hino da Argentina, os torcedores brasileiros vaiaram. E os irmãos aí não gostaram nem um pouco de ver os brasileiros vaiando o seu hino e partiram para cima. Sendo que não teve divisória nenhuma ali no Maracanã, estavam as torcidas misturadas, né? E por conta disso aí a CBF está querendo culpar o Flamengo. Olha só o que diz aqui, As consequências das brigas entre brasileiros e argentinos no Maracanã podem cair sobre Flamengo e Fluminense, administradoras do estádio. Né? O que disse a CBF e o BEP sobre a confusão no Maracanã. O repórter Eric Faria da TV Globo trouxe no intervalo da partida informações sobre as versões da CBF e da Polícia Militar sobre os ocorridos no Maracanã. De acordo com o BEP, a culpa é da organização que vendeu ingressos mistos sem uma divisória para torcedores visitantes. Já a CBF jogou a responsabilidade em cima de Flamengo e Fluminense, administradores do Maracanã. Conforme apurado por Eric Faria, a entidade alegou que apenas faz a locação do estádio e que a culpa é do consórcio. Em contato com o portal GE, a gestão do estádio, Flamengo e Fluminense, afirmou que a responsabilidade é toda da confederação e que nunca houve separação entre as torcidas no estádio. Então vamos ver como é que vai ficar essa queda de braço aí.
A CBF responsabiliza o Flamengo e o Flamengo aí diz que nunca, e realmente não tem ali o setor misto. Nós vemos em jogo de Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, tem os setores reservados para as torcidas e tem o setor misto para aquela galera mais tranquila, aquela galera de paz, aquela galera que vai ali realmente só para torcer. Mas sabemos que entre seleção brasileira e seleção argentina sempre tem essa rixa. Essa rixa é antiga, antiguíssima mesmo. Houve aí com Fluminense e Boca Juniors, muita confusão. Os torcedores do Fluminense estão proibidos de usarem o camisa do Fluminense na Argentina. Então, assim, já era para ter visto isso antes. Foi uma tragédia anunciada. Então, vamos seguindo aqui. Flamengo hoje volta a treinar às 16 horas no CT Ninho do Urubu. E teremos aí a presença dos selecionáveis. Arrascaeta, Éric Pulgar e Guilhermo Varela, né? O Flamengo locou aí 2 jatinhos para trazer os atletas para o Brasil, né? Foi até postado foto aí nas redes sociais deles no jatinho já vindo para o Brasil. Saiu um voo de Quito e um voo de Montevidéu. O fretamento desses aviões, desses jatinhos aí, custaram R$500 mil para o Flamengo. É um bom investimento, tendo em vista que Arrascaeta e Éric Pulgar são os 2 jogadores muito importantes para o Flamengo nessa reta final. Lembrando também que o Guilhermo Varela pegou carona, que se fosse só para buscar o Guilhermo Varela, com certeza o Flamengo não faria isso. Arrascaeta, que iniciou no banco de reservas, jogou aí uns 20 minutos e entrou no lugar do Nicolas de la Cruz. Nicolas de la Cruz, que teve participação direta nos 2 gols da seleção do Uruguai. E é uma coisa que nós já devemos costumar ver aí. De la Cruz entrando no lugar de Arrascaeta, Arrascaeta entrando no lugar de Nicolas de la Cruz. E deve ser assim durante o ano de 2024, sabendo que o único time interessado na contratação de Nicolas de la Cruz é o Flamengo. O Flamengo não tem nenhum concorrente. Foi vinculado aí, eu até trouxe a matéria, que o Al-Ittihad estava pretendendo contratar o atleta, ele está apenas monitorando. Monitorar não quer dizer que ele vai fazer nenhuma proposta. E falar em monitorar, o Inter de Porto Alegre quer a contratação de Rodrigo Caio, exatamente para 2024. Rodrigo Caio, que tem seu vínculo se encerrando com o Flamengo agora em dezembro, e mesmo a pedido aí, a solicitação de Tite ao vice-presidente Marcos Braz de renovar o contrato do atleta por pelo menos mais uma temporada, parece que o Flamengo tomou a decisão que realmente Rodrigo Caio não vai permanecer no rubro-negro. E sendo assim, informações do jornalista gaúcho Lucas Colar, que cobre aí o Internacional, entende tudo de Internacional de Porto Alegre. Segundo ele, o Rodrigo Caio é muito elogiado nos bastidores do Internacional, né? Conforme informação aí do jornalista. Segundo o próprio repórter, o zagueiro agrada os 2 candidatos à presidência do time gaúcho, Alexandre Barcelos e Roberto Melo. O novo mandatário do time de Porto Alegre será conhecido no dia 9 de dezembro, né? E o Coluna do Fla trouxe em primeira mão aí, na semana passada, que o Cruzeiro está disposto também a contratar Rodrigo Caio. Após contato inicial, o staff do jogador não se interessou, já que os mineiros desejavam propor aí um contrato por produtividade. Porém, o clube de Belo Horizonte planeja oferta com novos termos. No entanto, o Cruzeiro só investirá na contratação caso permaneça na primeira divisão. Atualmente, o time é gerido por Ronaldo Fenômeno, é o 16º na posição, acima da zona de rebaixamento, e 2 pontos de distância aí para o 17º Bahia. Importante ressaltar que os mineiros possuem um jogo a menos. E hoje Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Graças a Deus, acabou a data FIFA. E hoje também tem no Maracanã, São Paulo e Fluminense. Então vamos encerrar aqui a matéria falando um pouquinho sobre Flamengo e Red Bull Bragantino aí, né? Após o empate amargo contra o Fluminense, né? O Flamengo retorna da data FIFA em confronto duríssimo contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam aí nesta quinta-feira, mais conhecido como amanhã, no Maracanã, às 21 horas e 30 minutos. A partida é atrasada da 30ª rodada do Brasileirão. Então é o seguinte, nesta temporada o Flamengo e Bragantino se enfrentaram
também após a data FIFA no estádio Nabi Abichedi e foi goleado por 4-0 pelos donos da casa. O Fla vinha aí de 10 jogos sem derrota sob o comando de Jorge Sampaoli e vinha aí de uma boa vitória contra o Grêmio pelo Brasileirão. Vinha. A bola rola às 21 horas, né? Com opção de transmissão apenas pela TV fechada. Isso porque o Flamengo e Bragantino será transmitido pela Sport TV, canal por assinatura do Grupo Globo. Além disso, a Premier Pay-Per-View também fará a transmissão da partida. Com a pausa para a data FIFA, teve aí, né, novamente um longo período de treinamento com a equipe. Entretanto, sem duas das suas principais peças, Arrascaeta e Pulgar, que estavam defendendo suas seleções e, portanto, não estiveram nos treinos do Flamengo. Mesmo assim, os jogadores devem estar à disposição de Tite para o Flamengo e Bragantino. O clube montou um esquema, né, para contar com Pulgar e Arrascaeta e Varela, fretando aí um jatinho para trazer o trio de volta ao Rio de Janeiro, como já falei lá no início. Esse frete aí custou R$500 mil ao Flamengo. É importante lembrar que a condição física dos atletas deverá ser avaliada, enquanto Varela não jogou e Arrascaeta atuou aí apenas por 20 minutos nesta data FIFA. Pulgar atuou 160 minutos em 2 jogos. Sendo assim, a provável escalação para Flamengo contra o Bragantino deve ser Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. Bruno Henrique, que a sua última melhor atuação foi contra o Botafogo lá no Newton Santos, quando o Flamengo venceu. Depois de sair, Bruno Henrique veio caindo de produção. Parece que ele estava fazendo apenas um comercial para que renovasse seu contrato por mais 3 anos. E no ataque, Pedro. Falando sobre Everton Cebolinha ainda, Everton Cebolinha que vem crescendo muito de produção e é um jogador até mais polivalente do que Bruno Henrique, porque além dele atacar, ele ajuda a compor a defesa. São características que ele e Luiz Araújo têm e que tem ajudado muito o time do Flamengo. E eu acho que vai dar liga aí. Cara, eu tenho muita convicção que Everton Cebolinha vai reencontrar o seu melhor futebol da época de Grêmio. E Luiz Araújo, né, não precisa nem comentar, vem conquistando seu espaço jogo a jogo. E Tite não terá aí Gabigol, que foi expulso no clássico contra o Fluminense. Por outro lado, deverá contar com os retornos de Alan e Davi Luiz. Os atletas se recuperavam de lesão e treinaram durante a pausa da data FIFA. O zagueiro se lesionou na estreia de Tite contra o Cruzeiro. Já o volante desfalca o Flamengo desde setembro, quando machucou na partida contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Então, essas eram as notícias e eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!